Muito bom dia a todos. Satisfação em ter vocês presentes hoje aqui nessa reunião. Queria cumprimentar os deputados, nossos colegas, o vice-presidente, deputado Napoleão. Muito obrigado pela presença. Deputado Neudi Sareta, nosso amigo, nosso colega. Deputado Matheus Cadurim. Deputado Marquito, que nos acompanha online. As pessoas aqui presentes, os funcionários da casa. Agradecer a presença de todos vocês. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 4ª reunião ordinária da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Inicialmente, coloco em discussão a ata da 3ª reunião ordinária da 20ª legislatura, previamente disponibilizadas aos gabinetes via SEI. Só para fazer um comentário, foi uma ata bem extensa, porque foi aquela reunião que a gente preparou para audiência pública, e estamos depois preparando o resultado para informar vocês os acontecimentos que tiveram depois daquela reunião. Tá? Então a ata, se vocês olharem, tem bastante informação ali. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento à pauta, passamos agora à discussão e votação do seguinte requerimento. Requerimento de autoria do deputado Napoleão Bernardes. Requerimento 0100/2023. Autor, deputado Napoleão Bernardes. O deputado que subscreve, nos termos do artigo 62 do Regimento Interno, requer seja encaminhado à Comissão de Assuntos Municipais para a devida tramitação regimental e deliberação daquele colegiado, o presente requerimento, para a realização de audiência pública do dia 9 de agosto de 2023, às 10 horas da manhã. No plenarinho, deputado Paulo Sturter White. A reunião tem por finalidade discutir a atuação do Estado nas ações de resposta da Defesa Civil, por meio do apoio aos municípios com o seguinte enfoque. Letra A. Propostas para ações de ajuda mútua entre os municípios. B. Projeto de Lei número 0081/2023, que institui a política de resposta imediata para atendimento da população afetada por eventos adversos, no estado de Santa Catarina, denominada Socorro Imediato. Coloco em discussão o requerimento. Deputado Napoleão. Bom dia, presidente, deputado Zilli, querido deputado Sareta, deputado e querido amigo Cadorim e o nosso deputado Marquito, que nos acompanha remotamente. Bom dia a todas as equipes, a todos que acompanham aqui a reunião da Comissão de Assuntos Municipais. Eu venho de Blumenau, onde fui prefeito por 2 ocasiões, e Blumenau, como muitas cidades de Santa Catarina, é acometida pelas questões do clima. Nós lá sofremos muito com as enchentes, mais recentemente com os efeitos dos deslizamentos. E assim, Santa Catarina, nas suas mais diversas regiões, acaba sofrendo, infelizmente, com as questões do clima. Santa Catarina tem um sistema consolidado de defesa civil, cinquentenário, homenageado inclusive pelo nosso presidente, deputado Thiago Zilli, pelo trabalho de excelência que faz. E os municípios têm também as suas estruturas de defesa civil. Mas o que acontece na prática e ao longo da vida pública, nós fomos percebendo e nós fomos testemunhando. Quando inicia um evento climático, os municípios, a defesa civil municipal, ela tem que dar uma resposta imediata à população, isso é óbvio. E uma questão climática não tem hora, não tem dia para acontecer. Pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser madrugada, e a resposta ela tem que ser imediata. Por isso nós idealizamos o projeto SOS-SC, uma resposta imediata, uma condição de socorro imediato. Porque na prática, especialmente nos municípios menores, eles acabam até sendo ajudados pelos municípios vizinhos médios ou pelos municípios vizinhos maiores. Aí vai um maquinário, mas aí precisa do diesel. Vai um profissional, mas aí precisa da hora extra. E aí a população eventualmente está desalojada, e aí precisa da lona, e aí precisam dos mantimentos. Isso no olho do furacão, quando inicia a questão do evento climático, é o município que vai botando na frente. E ressarcir lá na frente o Estado não pode. Então o município arca sozinho, na verdade, com aquele ônus imediato. Quanto menor o município, proporcionalmente maior é o prejuízo que ele arca sozinho. E na prática, o que o município é nessa hora? É um braço da Defesa Civil Estadual. A verdade é essa. A Defesa Civil Municipal, quando faz aquele socorro imediato, na prática, na verdade, ela é um braço da Defesa Civil Estadual. Até porque para o cidadão pouco importa, né? Se ali é a Defesa Civil Estadual ou municipal, o cidadão precisa de socorro imediato.
É preciso ter uma resposta imediata em relação às pessoas. Então, nós idealizamos esse projeto de lei e tratamos conjuntamente com os técnicos da Defesa Civil Estadual. Então, é uma redação conjunta, compartilhada com a Defesa Civil Estadual para garantir o quê? Já existe o Fundo Estadual da Defesa Civil, já existe um fundo com os seus recursos. E a ideia desse projeto de lei, uma das suas premissas, é justamente considerar o município, a Defesa Civil Municipal, como já sendo parte integrante do sistema estadual de defesa civil. Assim pode acessar imediatamente os recursos porque já é um braço da Defesa Civil Estadual. Então, para aquele olho do furacão, para a hora do aperto, para a hora ali, né, como diz popularmente, do Deus nos acuda, o município já tem um recursozinho imediato para aquelas despesas emergenciais do dia a dia. Pega e depois presta contas. E aí, obviamente, né, enfim, depois tem a responsabilização jurídica se for o caso. Mas tem um recurso mínimo por município, imediatamente pronto ali, né, e lá na frente vai prestar contas quando a coisa acontecer. E assim é uma forma dos municípios não arcarem sozinho com 100% do ônus daquilo que ocorre. E aí, claro, lá na frente, para o grosso, para recuperação, né, para outras ações de reconstrução, aí é outra história. Aí vem o convênio, aí vem a transferência, aí vem o trâmite do dia a dia. Esse projeto é especificamente para aquelas pequenas despesas. É para o óleo diesel que precisa ali de sábado para domingo, é para a hora extra que precisa ali na madrugada, é para esse socorro imediato, é para a lona que precisa emergencialmente, às vezes comprar, né, enfim, alimentos, né, para quem mais precisa. Então é para aquele olho do furacão imediato. Depois, o governo, com a sua capacidade, vai poder ver a forma mais efetiva, né, de fazer a questão disso. Até fazendo uma analogia, né, os diretores de escola estadual têm um cartãozinho de débito para as pequenas despesas. É mais ou menos esse o espírito. Tem um cartãozinho de débito ali, né, para que dê uma coisa na madrugada, no sábado, no domingo, os municípios tenham a condição pronta de imediatamente receber aquilo que já é da comunidade, é da população, que é o recurso do Fundo Estadual de Defesa Civil. Até por recomendação aí da Defesa Civil Estadual, a gente acresceu esse projeto, o deputado Zilli acompanhou lá numa visita técnica que fez a Defesa Civil, inclusive uma capacitação para os profissionais das defesas civis municipais. Porque existem defesas civis mais tradicionais, existem outras mais incipientes, então é uma condição também para acessar esses recursos, um programa de capacitação mínima em relação àqueles profissionais que serão destacados pelas prefeituras para poderem fazer esse trabalho de pronta resposta. Agradeço aqui ao lado a presença do deputado Berlanda. Então, em suma, o projeto de lei tem esse objetivo, é o projeto de lei 081/2023, e aí eu fui surpreendido positivamente com uma visita do colegiado de defesa civil da FECAM no meu gabinete. E até fiquei preocupado, né? Pensei, E não, era para manifestar apoio e pedindo justamente essa audiência pública, porque eles queriam justamente validar e dizer, olha, né, o quanto isso... Eles queriam testemunhar o quanto isso é importante para os municípios. Então foi um gesto espontâneo do colegiado de defesa civil da FECAM. Antes mesmo que a gente procurasse, eles nos procuraram e eles pediram essa audiência pública porque eles realmente querem demonstrar os efeitos práticos. E o objetivo dessa audiência pública seria, se for aprovada aqui pelos colegas, algumas regiões já têm, algumas cidades pontualmente já têm, mas a gente já tem discutido com a Defesa Civil Estadual e a gente está elaborando uma minuta de um projeto de lei para um projeto estadual guarda-chuva de ajuda mútua entre os municípios, para que os municípios tenham prévia autorização legal para um ajudar o outro. No nosso âmbito ali da Associação dos Municípios do Vale Europeu já tem uma lei para os 14 municípios da região. Então um já está pré-autorizado a ajudar o outro sem estresse. Isso surgiu porque uma vez eu era prefeito e nós temos, por exemplo, um departamento de geologia. E aí, numa madrugada, aconteceu um problema em Taió, que é até uma cidade importante lá do Alto Vale, mas não é toda a prefeitura que tem geólogo. E aí, de sábado para domingo, o prefeito de Taió, à época, me ligou, pediu que a gente encaminhasse os geólogos, porque tinha sido o primeiro problema de deslizamento lá da cidade. Eles nunca tinham convivido com aquilo. E aí mandei tocar ficha, né, que os geólogos fossem para lá. E aí o nosso pessoal técnico, prefeito, não pode, porque não tem lei autorizativa. E aí a sessão da Câmara seria na terça-feira seguinte, né? Então, como já prescreveu, vou confessar o crime, eu falei, querido, toca a ficha, manda para lá, depois faz o troço retroativo, se der zebra a gente se justifica. Então, estou confessando aqui retroativamente que já deve estar prescrito. Se não está prescrito, eu peço ajuda aqui dos colegas. Mas então, fruto daquilo, pô, a gente não tem como ter uma lei antes, né? A gente tem que, enfim, ter um guarda-chuva. Então, a ideia é criar esse guarda-chuva, porque às vezes o município pode ajudar o outro. Um tem maquinário X, outro tem maquinário Y, um tem o profissional A, outro tem o profissional B. Tem que ter uma
possibilidade de ajuda. Não dá para esperar uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores para ter um projeto pontual e tal. Então a gente está construindo também em paralelo um projeto de lei para esse guarda-chuva da ajuda mútua entre os municípios e que mais uma vez vai casar com esse projeto de lei. Porque uma coisa é o município encaminhar o maquinário, o profissional, mas aí o município não pode arcar, o município que cede com as outras despesas. Aí a gasolina, o diesel, a hora extra, a alimentação, isso vai ter que ser pelo município que recebe. E aí por isso vem a resposta imediata, o socorro imediato, que a gente está propondo aqui na Assembleia Legislativa, e esse é o espírito, então, da audiência pública que a gente gostaria de compartilhar com os deputados através aqui da Comissão de Assuntos Municipais, se eventualmente aqui for aprovado pelos pares. Muito obrigado. Cumprimentar o deputado Berlanda, que está da honra com a sua presença, também o deputado Ivan Nats, que está acompanhando online, e passar para o deputado Neudi Sareta a discussão. Senhor presidente, estimados deputados, bom, se nós tivéssemos dúvida de aprovar o requerimento depois da argumentação do deputado Napoleão, né, sempre muito lúcido e muito coerente também com a sua experiência, que foi de gestor municipal de uma das principais, de uma das maiores cidades de Santa Catarina, né, nos traz à luz realmente a importância, né? Então, essa questão da defesa civil sempre é uma angústia de quem foi prefeito, deputado Berlanda, porque as questões climáticas, enfim, as emergências, o próprio nome já diz, né? Emergência, a gente nem sempre pode prever. Algumas coisas de clima, sim, né? Tem as previsões e tal, mas eventualmente tem outras que não podem ser previstas e que precisam de atuação imediata. E nem sempre a próprio emaranhado de leis, a burocracia nos permite uma ação rápida, até por, às vezes, precaução. E muitas vezes se tem que tomar decisões, como a que Vossa Excelência tomou, que era importante e fundamental. Talvez aquela decisão que no momento ali podia ter alguma dúvida jurídica, mas lá na prática pode ter salvado, né, vidas e situações importantes. Então eu vejo como importante esse projeto que Vossa Excelência menciona e que vai estar sendo proposto, e depois nós vamos analisá-lo também, mas a audiência pública é bem importante, sim, e vem a calhar aqui nesse debate. Queria parabenizar e já registrar meu voto favorável. Obrigado. Deputado, Matheus. o Estado é abençoado pela natureza, mas também sofre as suas consequências, né? Então, como o senhor bem disse, enchente, deslizamento, estiagem, né? Furacão, a gente tem aqui. E lá em Joinville, nós, durante esse período à frente dos bombeiros voluntários, eu testemunhei a importância de uma defesa civil bem organizada. Como é importante que essas forças de segurança estejam alinhadas e tenham pronta resposta. Quanto mais organizada for a resposta, melhor o atendimento. Porque é justamente nesse momento da emergência que você precisa atender o cidadão. Não adianta depois, né? Depois, muitas vezes, já é tarde demais. E o depois, eu estou falando de 1 dia, 2 dias depois, né, de atraso. Isso já é tarde demais, tem que ser uma resposta imediata. Então, a organização disso é muito importante. E tem municípios que têm defesa civil, mas a defesa civil é uma pessoa, ela sequer tem um computador, né? Ela está lá para cumprir uma condição de necessidade de ter alguém de defesa civil, né? Mas, efetivamente, então, a proposta, não só de acesso ao fundo, como também do treinamento dessas pessoas, eu acho essencial, de extrema importância, parabenizo e, com certeza, voto favorável pela audiência. Muito obrigado, deputado. Mais alguém gostaria de se manifestar? Eu gostaria de me manifestar. Deputado Marquito. Muito obrigado, deputado Zilli, nosso presidente. Quero cumprimentar todos os deputados, também participantes aqui da Comissão dos Assuntos Municipais. Quero parabenizar a proposição do projeto de lei e também do amplo diálogo que o deputado Napoleão constrói a partir da proposição legislativa. Eu acho que isso sempre fortalece, enaltece a capacidade legislativa de poder construir leis que realmente estão em sintonia e em consonância com as verdadeiras necessidades do povo e das instituições, né? Então, parabenizo de forma muito profunda assim, a proposição do deputado Napoleão. Eu queria também colocar alguns elementos, eu não sei o quanto que isso está em debate dentro do projeto de lei ou das outras construções que o deputado Napoleão está fazendo, mas a Defesa Civil ela atua
claro que o trabalho mais significativo que aparece são nas ações situacionais e emergenciais, né? Porém, o grande trabalho realizado pela Defesa Civil estadual e municipal e federal é o trabalho de prevenção e de análise de riscos, né? Eu acho que essa é uma grande constatação, uma grande necessidade de aprofundar as ações das defesas civis. E muitas vezes eu tenho acompanhado há alguns anos o trabalho da Defesa Civil de formação de lideranças comunitárias para prevenção de desastres, bem como para identificação de riscos, né? E especialmente no maciço do Morro da Cruz. E esse trabalho de formar lideranças comunitárias, ela tem sido determinante para a proteção das vidas e também para a qualidade de vida e de segurança da população nessas comunidades. Então, acredito também, deputado Napoleão, que a gente poder pensar em estratégias, né, que recursos do fundo estadual possam ser usados pelos municípios também para as ações de prevenção e as ações planejadas previamente, né, como análise de risco e prevenção, acho que também fortalece muito, porque tenho acompanhado algumas prefeituras que têm dificuldade por não ter recursos, às vezes nem orçamento, tem até a estrutura da Defesa Civil Municipal, mas acaba que o município tem tão baixa arrecadação que acaba não conseguindo investir nesse trabalho que, se tem um bom trabalho estabelecido de prevenção e de análise de risco, o trabalho lá no momento emergencial vai ser muito mais otimizado e minimizado quando a gente tem um trabalho prévio, né? Então, queria colocar esse elemento para o senhor, que é autor do projeto, pensar. Acho que a gente debate isso na audiência pública, obviamente, mas também trazer essa análise. Nós participamos, né, a Comissão de Turismo e Ambiente realizou uma audiência pública lá no Alto Vale, Rio do Sul, que foi proposto pelo deputado Gerry, e que justamente a Defesa Civil apresentava assim, uma análise sobre as obras e tal. E realmente eu acho que a gente tem que aprofundar diante do cenário ambiental que o Estado de Santa Catarina vive, que é um lugar muito sensível aos eventos climáticos extremos, né? E isso é comprovado, que nós temos aqui uma grande incidência sobre esses eventos climáticos extremos. A gente investir cada vez mais na prevenção e na análise de risco, e a Defesa Civil se debruçar sobre essa tarefa. E por isso, de repente, quando se coloca uma lei para acessar o fundo estadual pela Defesa Civil Municipal, pensar também não somente na ação emergencial, mas colocar em pauta também o tema da prevenção e análise de risco. É a minha contribuição, eu voto favorável ao requerimento e estamos juntos aí para discutir essa questão, especialmente da análise dos eventos climáticos extremos. Muito obrigado, deputado Marquito. Só para complementar, queria dizer que parabenizar o deputado Napoleão, porque nós tomamos posse aqui no dia 1º de fevereiro. No dia 29 de janeiro, deu um evento climático lá no município de Tibete do Sul, onde eu nasci, e eu fui visitar. Arrancou 12 pontes, né? O prefeito teve um prejuízo grande, então, na hora que eu cheguei lá, eu liguei para o prefeito. E quando eu estou voltando, eu me lembrei, por que eu não liguei para o cara da Defesa Civil? Nós temos que fazer a nossa culpa. Eu disse, puxa, eu não sei quem é isso que tu falou, deputado Matheus. Ele é um cargo colocado lá, aonde que me veio a ideia de fazer uma reunião aqui. Nós fizemos no mês de março, com os 15 municípios da MESC, da Defesa Civil. Veio o coronel César, que deu uma palestra aqui para nós, a engenheira Bruna, e a gente viu coisas da Defesa Civil que nós não sabíamos. Por exemplo, Araranguá já tem uma equipe preparada pelo prefeito, porque lá tem o rio que, quando chove nas encostas, depois chega em Araranguá. E quando dá enchente, eles já sabem que eles estão à disposição a qualquer hora, a qualquer dia, feriado, acontecer um evento, eles têm que estar à disposição. Foi uma sugestão que apareceu. Outra, que a maior burocracia, porque a Defesa Civil de Santa Catarina, ela atende em 4 horas. Ela tem a obrigação de chegar no evento em 4 horas, para atender com cesta básica, com colchão, o auxílio emergencial. Depois, os investimentos dos estragos, tem que ter uma legislação, e a legislação é bem burocrática. Se não fizer certo, demora uma porção. E aí, naquela palestra, foi falado fazer um treinamento, tanto que já houve em Praia Grande, agora 15 dias atrás, um evento que deu um prejuízo grande, na ordem de 20 milhões para a cidade,
E na segunda-feira, no final de semana, o município já estava com toda a documentação pronta. Então, nós vimos a importância que tem, né? Eu também recebi a visita do colegiado de Santa Catarina, é o único no país, a gente não sabia que tinha, e falei do teu projeto, eles disseram que tinham te visitado. Então, te parabenizar, é um momento importante, eu acho que é um assunto importante. E na época que nós fizemos aqui a reunião, surgiu uma sugestão para a Defesa Civil ter um kit de emergência para cada município. Cones, fita, atendimento, capa de chuva, porque a hora que dá o evento eles não sabem, né? Então foi-se pensado num kit emergencial para eles ter em cada município para contribuir. Mas parabéns e também somos favoráveis, né? Senhor presidente, quero lhe cumprimento também os demais colegas. O ano passado, no mês de dezembro, houve uma grande chuva aqui na cidade de Tijucas, Nova Trento, Canelinha, e eu lembro muito bem a correria que dá em cima de produtos, por exemplo, como lona. Tem que ter um estoque de lona, né? O colchão. O presidente mesmo falou agora há pouco, eu lembro, tem uma fábrica de colchão em Curitibanos, a deputada Paulinha esteve fazendo uma visita ali e ligou para mim, pelo amor de Deus, precisam fornecer colchão. Nesse exato momento não tem colchão. Dezembro, todo mundo vendendo, vendas de Natal. Como é que uma fábrica vai parar de produzir a linha normal para produzir colchão? Então, que a Defesa Civil, tanto estadual como municipal, tenham estoque. Lona é prioridade. Que destelhou a casa, a primeira coisa é uma lona. Pô, tem que comprar a lona. Até comprar a lona, até chegar na central, até distribuir a lona, demora. Quem perdeu o telhado da casa ontem, hoje ele quer uma cobertura provisória, uma lona, é o mínimo. O colchão tem que dormir. Então, que seja discutido nessa audiência também, que tanto a estadual como a municipal tenham um básico para poder, no momento, fornecer. Ninguém espera o que vai acontecer essa noite, agora à tarde. Pode ocorrer e amanhã, pela manhã, nós precisamos do produto. Até comprar, até faturar, até deslocar, transportar, demora muito. Então, um voto favorável, e eu acho que a gente tem que refletir tanto a estadual como a municipal e termos um estoque básico de produto para poder fazer o socorro à nossa população. Muito bem lembrado, deputado Berlanda. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação o projeto do deputado Napoleão. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, né? Parabéns, dia 9 de agosto, às 10 horas, aqui no plenarinho, né, deputado? Dia 9 de agosto. Sendo isso, não tendo mais nada, assuntos para tratar, agradeço a presença de todos, as pessoas que nos visitam, os deputados, parabéns pela iniciativa. Damos por encerrada a nossa reunião. Obrigado.